Olá, o Alesp Cidadania está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre agroecologia e como podemos fortalecer a agricultura no nosso estado, familiar no nosso estado. Nós temos a honra para falar desse assunto de receber aqui nos nossos estúdios o professor José Valverde Machado Filho e também de maneira remota receber o Rodrigo Machado Moreira, coordenador de projetos do Instituto Giramundo Mutuando, e a Beatriz Stamato, diretora do Instituto Giramundo Mutuando. Sejam muitos bem-vindos, professor José Valverde. Uma alegria, sempre uma satisfação estar na TV Alesp e no Alesp Cidadania poder tratar desse importante tema, agroecologia, agricultura familiar, segurança alimentar, temas aí de interesse de todos. Beatriz. Olá a todos os ouvintes e aqui contribuindo para a gente tentar fazer um diálogo construtivo aí sobre agroecologia. E Rodrigo, seja muito bem-vindo. Grato, Jaqueline, pelo convite aí da TV Alesp. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Alesp Cidadania. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que é agroecologia, né? Acho que é um tema que a gente pode, o pessoal de casa deve estar também se perguntando, a gente pode abordar os detalhes sobre essa temática. Olha, na perspectiva da sustentabilidade, que eu vou contribuir aqui com essas inter-relações, estamos aí diante de dois grandes especialistas, o professor Rodrigo, com quem trabalhei muito no tema aqui no estado de São Paulo, professora Beatriz também. A agroecologia ela tem um papel fundamental de garantir uma produção permitindo o equilíbrio do ecossistema e também fazer isso dentro de uma conjuntura onde o meio ambiente seja preservado, os nossos recursos naturais sejam preservados no processo de produção, mas da mesma forma haja uma justiça social, uma inclusão social e que também haja eficiência econômica. Então, esse tema da agroecologia, ele engloba os princípios da sustentabilidade e nos coloca diante de um tema tão importante para a sociedade, que é produzir alimento, fazer isso dentro dessas premissas. Beatriz. Interessante essa definição da agroecologia nas suas três perspectivas ou nas suas três manifestações. A gente costuma dizer isso, né, a partir de uma agroecologia que foi teorizada, né? Então a perspectiva prática, a perspectiva enquanto movimento e a perspectiva enquanto ciência, porque a agroecologia não é só o trabalho nas ciências agrárias, ela é também um conjunto de outras ciências que se interrelacionam. Porque a questão social no campo, ela também diz respeito à agroecologia, né? A questão dela lutar por construir políticas públicas que apoiem a agricultura familiar para o desenvolvimento de uma agricultura mais sana, também é a pauta da agroecologia. E a manifestação prática, que é a que todos sempre se remetem, que é a questão da produção agrícola, né, agropecuária, ligada à produção dos alimentos. Perfeito. Nesse sentido, eu queria perguntar para o Rodrigo, né, essa relação com o Instituto Giramundo, se ele puder, se você, Rodrigo, puder fazer um pouquinho essa explanação. Legal. Eu acho importante o Valverde definiu bem, né, em poucas palavras, o que é agroecologia. A Bia já trouxe aí uma perspectiva de que nós não estamos falando só da questão prática na agricultura, de como faz, que tipo de tecnologia você utiliza, mas também um cuidado maior com eu acho que com todas as dimensões possíveis da sustentabilidade, né? A gente costuma dizer que a sustentabilidade ela tem a dimensão social, né? Essa coisa da justiça social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica. Mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco essa visão, né? Trazendo de que essa sustentabilidade ela também precisa se dar num nível da ética, não é? No nível também sociocultural, porque a agricultura familiar, os pequenos agricultores, eles são muito importantes para garantir
esse aspecto justiça social, né? Mas também a questão da dimensão política do processo, não é? Então, nós precisamos trabalhar um sistema alimentar que tenha sustentabilidade, pelo menos nessas 6 dimensões, né, que a gente falou aqui. Então, para isso, a gente precisa também de uma ciência, de um campo científico renovado, vamos dizer assim, mais aberto a um conjunto de conhecimentos que não estão só nas ciências agrárias, como a Bia falou, né? Então, trazer essa perspectiva da sociologia rural, que reconhece o papel da pequena produção, da antropologia, que reconhece o papel da riqueza, da biodiversidade, que faz parte da nossa alimentação, o cuidado com as diferentes regiões e diferentes biomas, não é? Então, no final das contas, a agroecologia ela é ciência, prática e movimento em busca de redesenhar ou reconfigurar o nosso sistema alimentar como um todo. Não é? A ciência hoje ela teve muitos avanços e ela foi responsável porque nós chegássemos até aqui, né, como grandes produtores de alimentos, mas não só de alimentos, mas também de commodities agrícolas no geral. E aí você separa um pouco a questão da energia e da fibra, né? Então, alimento é uma coisa, energia e fibra é uma outra agricultura. Então, eu acho que reconhecer as especificidades dos vários tipos de agricultores familiares ou pequenos e médios produtores que nós temos é muito importante, essa perspectiva da relocalização do nosso sistema alimentar, para que a gente pare de gastar tanto combustível para levar os alimentos de lá para cá, né? Então, é super importante essa perspectiva de repensar o desenvolvimento. E dentro de repensar o desenvolvimento, repensar o desenvolvimento rural. Porque o desenvolvimento rural que nós temos agora, ele não é compatível com a reprodução social da agricultura familiar. Ele dificulta muito, porque as agriculturas familiares elas precisam de política pública, precisa de um sistema também complexo no sentido de vários vetores que determinam, né, para que ela possa ser viável economicamente dentro do capitalismo agrário, vamos dizer aqui, do nosso sistema capitalista. A gente tem que encontrar formas de fazer com que a pequena agricultura, os agricultores familiares tenham viabilidade, né? Aí a gente vai falar sobre sucessão, sobre juventude, sobre o papel das mulheres no campo, não é? Então, essa perspectiva mais ampla de agroecologia é aquela que a gente desenvolve no âmbito da Articulação Nacional de Agroecologia, da Articulação Paulista de Agroecologia e no próprio Instituto Giramundo. Então, chegando à sua pergunta, né, o Giramundo ele vem trabalhando nos últimos 25 anos para promover a agroecologia enquanto ciência, prática e movimento. E a nossa parceria, a nossa participação no Intersan, que é o Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania e Segurança Alimentar na Unesp, vem aí dessa necessidade de realmente estarmos sempre juntos com a ciência e a tecnologia, com centros universitários, que é de onde emana toda a tecnologia que chega ao campo. Então, isso também acaba se traduzindo em qual sistema alimentar nós temos, qual é o sistema agrícola e agrário que a gente tem. Então, a agroecologia ela vem aí para dar uma marejada aí no pensamento científico e tecnológico. Depois eu queria voltar nisso, inclusive no processo de formação que a Bia trabalha, da educação em agroecologia. Acho que é bastante importante a gente discutir aqui, aproveitando essa oportunidade que a gente tem aqui. Perfeito. E nesse conceito, professor José Valverde, a agroecologia é um conceito novo ou está com uma roupagem, né, nova? Olha, é um campo do conhecimento que ele tem uma marca muito significativa, que é aquilo que, né, já abordamos na primeira rodada, que é algo transdisciplinar. Então, a gente tem que, por mais que os conceitos às vezes vêm numa evolução, nós precisamos olhar para a agroecologia nessa perspectiva de ser algo transdisciplinar, que tem um papel de articular, inclusive, vários setores, né, várias disciplinas. E me ocorre muito, dentro dessa sua colocação, de se é algo novo, se está numa transição,
Nós temos que olhar para esse tema muito associado à importância das políticas públicas, né? O Dr. Rodrigo mencionou a nossa política aqui estadual, nós já falamos isso, mas é um tema que carece até pela governança que tem, de não só envolver a base do agricultor, do produtor de alimento, mas há uma necessidade da participação dos governos nas diversas esferas e também da sociedade civil. Eu até ouso ampliar um pouco mais esse escopo, entendo inclusive que o próprio setor empresarial, o setor produtivo, precisa ter um olhar de promover a sustentabilidade, não o ganho, né, do agropower, mas entender que existe uma oportunidade, inclusive, de se preservar o meio ambiente, os pagamentos por serviços ambientais, que é um instrumento importante da legislação ambiental, ele pode, de alguma maneira, promover esse fomento, algo que nós reconhecemos como novo, inovador, de vanguarda, que é a agroecologia, mas aqueles que entendem que ele vem num processo histórico de evolução, mas o olhar que a gente tenha sobre ele, ele tem que nos colocar a clareza de que é um tema que carece de uma política pública orientando, estabelecendo diretrizes, evoluindo e conectado a outras disciplinas. Beatriz, quer comentar alguma coisa a respeito desse tema? Sim, isso é uma colocação muito importante, porque sem avançarmos do ponto de vista da produção do conhecimento, nós não alcançaremos de fato o que se almeja com relação à sustentabilidade dos sistemas produtivos, porque as ciências agrárias ela está dominada, vamos dizer assim, por um modo de produção, por um conhecimento ligado a um modo de produção que é muito tecnificado, extremamente dependente por insumos químicos, e que tem uma visão imediatista de produção acumuladora que acaba por exaurir, né, os recursos existentes. Então, a gente tem uma perda de solo anual que é num montante bastante importante e significativo. A gente tem a substituição de uma biodiversidade por monocultivos, que são normalmente espécies voltadas à exportação. Então, quando a gente diz que é a agricultura familiar que alimenta o nosso país, isso é uma grande verdade, né? Nós temos uma quantidade muito grande de estabelecimentos produtivos que são da agricultura familiar, e nestes há uma busca por preservação da biodiversidade existente e a produção de alimentos de base, ou seja, alimentos que realmente podem sanar a questão da fome. E, por outra parte, as ciências agrárias, então, se concentra em produzir e divulgar e difundir conhecimentos mais ligados a espécies produtivas que são de exportação, né? Vamos dizer, aí o eucalipto, o milho, a laranja, a soja principalmente, quando a gente diz que são commodities agrícolas, que são espécies que são muito mais voltadas para o mercado internacional, abastecendo outros mercados que não o mercado interno. Então, o que acontece? Dentro das ciências agrárias, a gente precisaria de uma reforma nos seus conteúdos e métodos que voltasse mais para um conhecimento adequado para uma produção familiar, né? 76%, em torno de 76% das propriedades agrícolas brasileiras são de agricultura familiar. E essas produzem, vamos dizer aí, 70% também do nosso prato que vem todos os dias para consumirmos. Então, é importante que a gente mude as políticas educacionais incentivando que os currículos se adequem nesse sentido. E muitos outros aspectos, né? Eu acho que as políticas públicas, a construção de políticas públicas para a agricultura familiar, para uma agricultura familiar de base ecológica, é preciso que haja aí
um avanço e uma adequação, porque o problema da fome é um problema de produção, mas também é um problema relacionado a outros aspectos, como, por exemplo, a distribuição desses alimentos, né? Como, por exemplo, os hábitos alimentares, como, por exemplo, a relação desigual entre a indústria de processados, né, e a alimentação mais natural, vamos dizer, aquela que é feita a partir de um produto in natura, né? Então, esses temas são bastante importantes para a gente colocar no nosso rico debate aqui. Perfeito. Rodrigo, eu queria perguntar para você se a gente pode falar que a agroecologia é sinônimo da agricultura familiar. Eu acho que não dá para dizer que é um sinônimo, né? Mas dá para dizer que tem muito a ver, né? Então, esse componente de justiça social tem tudo a ver com a viabilização da agricultura de base familiar. A agricultura familiar é uma concepção moderna, né, vamos dizer assim, da pequena agricultura camponesa, ou seja, a definição no Brasil de agricultura familiar, ela passa por alguns aspectos, né, o tamanho da propriedade, passa também pelo número de pessoas de fora trabalhando como trabalhadores, o número máximo aí, né, passa pela questão da dependência da renda ser realmente da produção, então a família tem que viver da produção, pelo menos 50% da sua renda deve vir para ele ser colocado dentro dessa classificação, vamos dizer, agricultura familiar, né? Então, tem esses aspectos aí da tipologia dos agricultores, né? Então, a agroecologia, ela tem uma professora muito importante brasileira que chama Maristela Simões do Carmo, ela já é aposentada pela Unicamp, Unesp, e ela dizia que a agricultura familiar é o locus ideal para a agricultura sustentável. Por que o locus ideal? Porque a agricultura familiar tende a ter uma diversidade maior de produção, porque ela está produzindo para o seu alto consumo também, não só para abastecer o mercado, né? E a agricultura familiar, ela também é como se fosse um estilo de vida onde você presta muita atenção sobre a qualidade do seu recurso natural e você está pensando lá na frente, né? Nos meus netos, nos meus bisnetos, porque eu quero que eles também sejam agricultores, que eles possam viver. Então, é um modo de vida ser agricultor familiar, né? Então, isso tem bastante a ver com a agroecologia que veio para realmente colocar a agricultura familiar no centro da agenda do desenvolvimento rural e do desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, né? E isso não quer dizer que os princípios da agroecologia não sejam úteis para os grandes agricultores melhorarem as suas práticas produtivas, né? E de fato o são, né? Então, acho que um aspecto histórico importante, que a gente já está debatendo aqui, é que a agroecologia ela surge na década de 20, 30 do século passado como um ensaio de reflexão entre ecologia e agronomia, uma aproximação entre a produção e o estudo da ecologia, né? Com a Segunda Guerra e, vamos dizer, a modernização da agricultura no sentido do petróleo, da adubação química, da utilização massiva de agrotóxicos, etc., há um certo divórcio da agronomia com a ecologia. Passa-se a prestar atenção muito mais no aspecto econômico, sobrevalorizando o aspecto econômico e financeiro, né? Já tendo bastante energia disponível a partir da matriz produtiva do petróleo, né? Então, isso tem a ver também hoje com as mudanças climáticas, né? Então, a agroecologia ela começa a ser pautada já na década de 60 e 70 como o campo do estudo transdisciplinar, como muito bem falou o Valverde, onde reconhece-se os impactos da tecnologia, vamos dizer, agroquímica, né? Dessa forma de modernização muito focada nos grandes produtores, nos produtores corporativos, de grandes extensões, grandes monoculturas, e a partir do estudo dos impactos que isso foi causando nos países da América Latina, da Ásia e da África, surge a agroecologia de forma mais sistematizada como uma ciência
vamos dizer, crítica à agricultura convencional, mas não só crítica, crítica e que traz ferramentas, que traz princípios, que traz uma série de questões que devem ser abordadas, né, nos currículos, devem ser abordadas dentro da pesquisa agrícola, né, depois a gente pode aprofundar um pouco sobre isso. Mas é isso, a agroecologia é um fenômeno novo, embora a base da agricultura camponesa, agricultura familiar, ela tem aí a própria idade da agricultura, já que a gente trabalha com tecnologias, com revalorização de práticas agrícolas que nós desenvolvemos há milhares de anos e até centenas de anos atrás. Então, é um resgate dentro da modernidade, mas um resgate de cultura, resgate de tecnologias que são muito próprias da agricultura familiar e camponesa em diferentes regiões do globo. Né? Então, a agroecologia no Brasil, a partir de 2000, ela já começa a, a ser concebida ou a ser entendida como essa concepção mais ampla que a Bia trouxe, né? É uma ciência renovada, é um conjunto amplo de práticas de base ecológica, não é? E também um movimento, então, por construção de políticas públicas, por valorização das pautas de reivindicação pela justiça social no campo, não é? Então, o processo da reforma agrária, a importância que tem você, de fato, desconcentrar um pouco a terra que ficou bastante concentrada, ainda mais concentrada, com essa modernização que a gente viu nos últimos 40 anos, que teve os seus benefícios, mas também teve os aspectos negativos, e a agroecologia vai ajudar a gente a tratar desses aspectos negativos e como fazer essa transição agroecológica, independente do tamanho do agricultor ou da agricultura, não é? Jaqueline, você me permite fazer uma observação? Acho que essas ricas falas, né, professora Beatriz, professor Rodrigo, me faz pensar que na sua colocação de que se é sinônimo agricultura familiar e agroecologia, eu diria que se acentua o aspecto da intersetorialidade. Ela precisa ser olhada nos seus diversos flancos de reflexos. Isso nos permite um ganho muito amplo. Tá? E um segundo aspecto, acho que essa abordagem histórica que o professor Rodrigo trouxe de uma maneira brilhante, eu ouso aqui dizer que a agroecologia ela retoma o papel de ser aquele elo entre a agricultura e o meio ambiente. Eu penso que ela tem esse papel do ponto de vista científico, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista de tomada de decisão, a agroecologia ser considerada como esse importante elo que temos que ter uma agricultura harmônica ao meio ambiente. Perfeito. O professor Rodrigo, né, nós estamos aqui com 3 especialistas. Ele acabou de comentar sobre esse resgate, né? E eu tinha acrescentado aqui que é um caminho de retorno, né, para essa preservação, para essa questão da agricultura familiar, como vocês têm abordado. E quais, então, os princípios fundamentais? Acho que não custa a gente enfatizar para quem está em casa, ainda não estava familiarizado com isso, da agricultura ecológica. Olha, eu vou deixar que a professora Beatriz e o professor Rodrigo tragam aí profundamente, mas eu gostaria de agregar algo que traz dentro das premissas da sustentabilidade aquilo que a base da agroecologia tem de potencial em relação à proteção do meio ambiente e todo um contexto de criar uma agricultura sustentável. Primeiro, a intersetorialidade com o tema da biodiversidade, a professora Beatriz mencionou isso, a importância também da base agroecológica promover a recuperação do solo, a proteção do solo, o impacto positivo que a agroecologia tem, por exemplo, em relação ao grande tema do nosso século, que são as mudanças climáticas. Então, a base agroecológica, ela interrelaciona com diversos temas caros ao meio ambiente,
o próprio, como mencionei, papel da agricultura familiar, do agricultor familiar, ser um agente ambiental e por isso ser remunerado pelo pagamento dos serviços ambientais. Isso acontece com a proteção da água, isso pode se expandir na proteção do solo, na promoção dos sistemas agroflorestais. Então, acho que a base da agroecologia, ela tem esse potencial de fomentar vários outros pontos que se relacionam ao tema. Professora Beatriz, Rodrigo? Eu acho que tem alguns aspectos que são mais, vamos dizer, intuitivos e até diretos, né, sobre o que são os princípios da agroecologia. Então, eu vou começar com um que eu acho de extrema importância, que é justamente, pegando o gancho da fala do Rodrigo, é essa ideia de você revalorizar, né, destacar a importância que tem os conhecimentos tradicionais, mas esses conhecimentos tradicionais destacados do ponto de vista do diálogo com a tecnologia. Então, o que a agroecologia tem de novo? Bom, ela tem um modo de se fazer, de se produzir conhecimento, que é essa valorização daquele saber que foi construído de geração em geração, um saber acumulado, que os povos tradicionais, né, originários, mas também o camponês, né, o agricultor tradicional, nesse sentido, acumularam. Eles não acumularam só um saber com relação a uma prática, eles também acumularam uma genética adaptada. O que é uma genética adaptada quando a gente fala em agroecologia, uma semente crioula? É uma semente que foi passada de geração em geração e ela foi melhorada para aquele ambiente onde ela está. Então, isso é um princípio da agroecologia, o primeiro que eu destaco, né? Que é a ideia de você valorizar um saber tradicional e valorizar aquilo que é o produto dessa coevolução homem-natureza, ser humano-natureza, que é você adaptar uma espécie a uma condição climática, a um solo, a um regime de chuvas, né? Então, essa valorização desse conhecimento acumulado. Outro elemento em decorrência disso, e que tem a ver com princípios da agroecologia, é a questão da geração de autonomia. O agricultor, a agricultora no campo, eles querem poder produzir seus próprios insumos. Eles não querem criar dependências, vamos dizer assim, com um mercado que é externo, um mercado que é instável, um mercado que às vezes não tem aquele produto, aquele insumo, e aí aquela produção fica, vamos dizer, comprometida. Então, a geração de autonomias, tanto para você produzir sua própria semente, porque eu não sei se os espectadores sabem, mas as sementes híbridas são um tipo de semente que a indústria desenvolveu e que é uma semente que você produz um ano, mas no outro ano você não produz mais. Então, essa semente, ela deixa de ser uma semente que gere autonomia para a família agricultora, né? É diferente daquele milho que você planta, aquele milho crioulo, e você guarda umas espigas para poder usar na safra seguinte, né? E isso tem uma economia muito especial, porque isso interfere no custo da produção, isso interfere na qualidade da produção, porque aquela semente também ela está adaptada ano após ano. Então, autonomia. Então, o primeiro deles foi valorização de um saber. O segundo deles foi autonomia, né? A geração de autonomias. A segunda é o princípio da preservação da biodiversidade, já mencionado aqui. A ideia de que quanto mais biodiversidade, mais resiliente é o seu sistema. Por quê? Porque quando a gente tem um monocultivo e a gente arranca a biodiversidade daquele solo, a gente vai interferir numa ecologia onde determinadas pragas podem ser valorizadas e atacarem essa produção. Então, a biodiversidade para a agroecologia ela é um princípio porque justamente ela estabiliza o sistema, tornando aquela produção muito menos vitrine, né, para pragas e superpragas que acabam sendo desenvolvidas, né? Bom, eu diria mais vários princípios, mas eu também quero abrir a fala aí para os companheiros. Eu só queria lembrar que
um dos princípios é que a agroecologia ela deve olhar para a questão da mulher, né? O feminismo ele tem esse aspecto tão importante, tão vinculado também com a agroecologia, né? A questão não só de valorizar os povos originários, né? Os diferentes conhecimentos e saberes que vêm de outras culturas, mas também a questão do papel da mulher dentro dessa economia vinculada à produção do alimento e o quanto esse papel é fundamental e central para a preservação de sementes, de espécies alimentares, para o cuidado e manejo daquilo que representa a segurança alimentar daquela família ou daquelas famílias, daquela comunidade. Então, o papel da mulher na preservação das plantas medicinais, né, para que, olha aí a autonomia, para que a gente também crie independência, né, na questão da preservação, né, da saúde. Então, esse aspecto também é outro princípio. Mas aí eu deixo a fala com os demais companheiros para que a gente possa ter um enriquecimento aí da questão. Nós estamos no limite do nosso primeiro bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre agroecologia e agricultura familiar. A gente volta já já. O Alesp Cidadania está de volta. Hoje nós estamos falando sobre agroecologia e agricultura familiar. Recebemos nos nossos estúdios o professor José Valverde Machado Filho e também a professora Beatriz Stamato e o Rodrigo Machado Moreira. Eles são representantes do Instituto Giramundo Mutuando. Eu gostaria de voltar um pouquinho, professor, com você aqui no estúdio, para falar um pouquinho sobre segurança alimentar. Qual é essa relação entre a agroecologia e a segurança alimentar? Uma relação indissociável, né? Uma permeia a outra e me remete, inclusive, a lembrar aqui do tema da agroecologia e os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque aí nós nos deparamos com uma diretriz muito significativa que é combater a fome, né? Outra coisa é promover um avanço da economia, acabar com a pobreza, as mudanças climáticas, a produção, abastecimento de água e também das parcerias. Ela conecta muito o tema da agroecologia, inclusive como uma base para se promover a segurança alimentar e nutricional, porque a agroecologia tem um papel fundamental na produção daquilo que nós chamamos de comida de verdade, que é algo que realmente precisa se consolidar na pauta da agenda da segurança alimentar, porque o mundo hoje, Jaqueline, ele se divide entre as pessoas que se alimentam e se alimentam com acesso e excesso de alimento, com aqueles que não se alimentam e aqueles que estão em estado de insegurança alimentar e lidam com a escassez de alimento. E a agroecologia, no papel também da agricultura familiar, eu até queria que o professor Rodrigo, a professora Beatriz comentasse inclusive o papel da agroecologia urbana. Eu penso que as cidades precisam promover um alimento saudável, de verdade para as pessoas. Nós temos que ter, as cidades hoje concentram mais de 85% das pessoas, os centros urbanos, e nós não produzimos alimento, né? Então o papel da agroecologia também no contexto urbano. Então é indissociável essas duas agendas da segurança alimentar, da agroecologia, e a agroecologia, ela, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de viabilizar um alimento, e um alimento de qualidade e em quantidade também para as pessoas. Professor Rodrigo, professora Beatriz. De fato, é indissociável, né? Tem outros princípios importantes que também remetem a essa questão da segurança alimentar e nutricional, né? Esse princípio da biodiversidade, ou seja, da diversidade, vamos dizer assim, seja a diversidade social dentro de um território, diferentes tipos de comunidades e culturas
que estão naquele território, uma diversidade agrícola, essa agrobiodiversidade que a gente chama, né? E também uma diversidade também de formas de manejo, né? Da agricultura. Então, acho que a diversidade é um grande princípio e se nós continuarmos na dependência de pouca diversidade de plantas para abastecer a população, não é? Então, a maioria dos alimentos hoje ela está pautada numa base de espécies muito estreita. A gente foi estreitando com a urbanização industrial e as especializações dos sistemas, a gente foi estreitando a base genética da nossa alimentação. Então, hoje, cerca de uma grande porcentagem aí da energia que a gente tira para sobreviver da alimentação, ela vem de 3 ou 4, 5 espécies, né? Milho, soja, trigo são as principais 3 espécies. Então, existe uma riqueza de espécies alimentares que nós estamos deixando de lado, né? Especializando a nossa alimentação. Então, acho que esse resgate de alimentos tradicionais que nós consumíamos no século passado é super importante, não é? As plantas alimentícias não convencionais, que são, na verdade, plantas que a gente comia no passado e já não come mais, porque tudo foi especializando, né? Então, acho que essa questão da diversidade é muito importante para a garantia da segurança alimentar e nutricional. A outra questão importante que tem a ver com agroecologia e segurança alimentar é nós conservarmos bem e recuperar, muitas vezes, a qualidade da água. A água é o nosso bem mais precioso, né? É o nosso alimento primeiro, é a água, né? Então, quando você tem aí, por exemplo, muita utilização de agrotóxicos em monoculturas, em áreas que captam água para a população, esses elementos químicos eles vão aparecendo nas análises de água que nós estamos servindo para a população. Então, essa preocupação de nós reduzirmos, né, o uso de pesticida, o uso sistemático do pesticida, dos agrotóxicos, isso é super importante para a gente manter a qualidade e melhorar a qualidade da nossa água que é servida à população. Então, tem outros princípios, né? A gente fez uma discussão rica aí de princípios, mas que eu acho que a gente pode ir desenvolvendo eles ao longo da fala aí, né? Bia, se Eu você... queria destacar um elemento importante da questão da segurança alimentar, que é o fato de que muitas vezes a insegurança alimentar ela é ocasionada mais por um problema econômico e de distribuição e também, como diz o Rodrigo, de diversidade de produção, né? Quando a gente reduz a nossa quantidade de produção agrícola para algumas poucas espécies, a gente está interferindo diretamente na riqueza alimentar, vitamínica, que uma população pode ter com esse alimento, com esses alimentos, né? Mas a questão da distribuição e da economia também tem um impacto bastante importante sobre a questão da fome, ou seja, da insegurança alimentar, que é sempre insegurança e a questão da soberania. Essa palavra também é muito importante, porque a gente percebeu aí em tempos de pandemia ou em tempos de greves de caminhoneiros, um abastecimento truncado de determinados alimentos. Quando você tem autonomia na produção alimentar de um determinado território, você está menos suscetível a esses tipos de problemas, né, de distribuição. Porque a questão da agroecologia não é você só mudar o modo de produzir, como a gente vinha dizendo, é também o modo de distribuir, é também o modo de dar acesso à terra que produz, né? E aí eu faço esse gancho aí com a fala do Valverde sobre a questão da agricultura urbana, que também é fundamental, porque quando você tem uma população que está mais próxima de uma produção, você tem uma população mais consciente da importância que a agricultura tem nas nossas vidas. Porque hoje, com essa modernização, né, entre aspas, porque é uma modernização que acaba conservando determinados valores
e conservando a propriedade, conservando determinados poderes, né, na mão de poucos, você não está com uma modernização de fato ocorrendo. Então, essa modernização, ela afastou as pessoas da agricultura, do campo. Então, tem crianças hoje que não sabem de onde vêm os legumes, que não sabem de onde vem o leite, que acha que caixinha de leite dá em árvore. Então, essa falta de consciência, né, ela também está muito ligada à questão da soberania da segurança alimentar. Quer dizer, quando você fala em agricultura urbana, você reaproxima o sujeito daquilo que é fundamental para a vida dele, que é o alimento. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente também está falando de acesso, a gente também está falando de circuitos curtos de comercialização, a feira, as cestas de produtos orgânicos, aquele agricultor que tem um contato com aquele grupo de famílias. Então, essa relocalização da produção agrícola, ela é potente no sentido do combate à fome, do combate à insegurança alimentar. Perfeito. Professora Beatriz, pegando esse gancho, né, sobre as crianças, a educação, a gente pode considerar que o ensino sobre, né, a agroecologia, a agricultura familiar, pode conectar as crianças com as técnicas tradicionais agrícolas? Sim, é um campo maravilhoso de trabalho, porque a gente prepara as futuras gerações. A gente também prepara as atuais gerações, porque quando uma criança aprende na escola como fazer uma horta, ela vai olhar para a alimentação de uma outra forma e vai influenciar os pais. Então, também é para o presente, uma pedagogia do alimento, né? Esse tema que eu trabalho no meu doutorado, que é uma pedagogia que se opõe à pedagogia da fome que está nas ciências agrárias. Mas essa pedagogia ela também pode ser para os níveis mais básicos de educação, porque é isso, quando você entende de onde vem o seu prato, entende a importância do agricultor, da agricultura familiar, que produziu aquele alimento, você começa a ter uma consciência maior alimentar. E a gente está numa eterna luta, a questão da segurança alimentar, né? Está sempre em pauta a questão dos ultraprocessados, que fazem muito mal para a população, né? E impacta até em outros níveis, como por exemplo na saúde. O SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é impactado pelas nossas políticas agrícolas, né? Por quê? Porque quando a gente valoriza um conjunto de alimentos em detrimento de outros, né? Então, os ultraprocessados, por exemplo, eles causam uma série de doenças degenerativas, doenças importantes, como obesidade, como as doenças relacionadas à diabetes, a até diversos tumores que são relacionados aí a uma alimentação inadequada e também à quantidade de agrotóxicos aplicados na agricultura convencional, né? Então, existem diversos estudos que estão relacionando um elemento ao outro. Então, esses elementos também são bem importantes para que as crianças, os jovens, saibam disso desde a mais tenra idade. Uma pauta cada vez mais importante. Rodrigo, eu gostaria de pedir para você explanar um pouquinho sobre o papel, né, do Instituto Giramundo Mutuando para a história aqui da agroecologia paulista. Legal. O Giramundo ele surge em 1998, né? Em 2001, nós fizemos aí o primeiro encontro internacional de agroecologia, realizado aqui em Botucatu, na Unesp de Botucatu. E a partir de então, desse encontro, nós passamos a dinamizar a agroecologia, discutir a agroecologia no estado de São Paulo, um pouco como o que a gente chama de antena, né? Antena da Articulação Nacional de Agroecologia. O primeiro encontro nacional de agroecologia foi em 2002, né? E a partir de 2004, mais formalmente, nós passamos a integrar um conjunto de organizações da sociedade civil e de cientistas e professores universitários e acadêmicos e lideranças, né, de agricultores e agricultoras que são responsáveis pela construção da articulação paulista de agroecologia. Então, essa articulação paulista de agroecologia é um dos principais movimentos hoje, né, que tentam incidir politicamente
para a construção de políticas públicas ajustadas para os agricultores familiares, para as agricultoras, especialmente, né? Então, o Giramundo ele tem tido esse papel de pautar a agroecologia, de ajudar a construção de políticas públicas, não só no nível federal, mas também no nível estadual, né? Nós participamos aí do grupo de trabalho que elaborou de 2014 a 2017 a política estadual de agroecologia. Essa política foi promulgada no final de 2017. Ela ficou engavetada há um tempo, né, até 2022, quando nós conseguimos reeditar um decreto, né, para a regulamentação dessa política e para a construção do que a gente chama de Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLEAPO, São Paulo. Então, o Giramundo ele tem tido essa função, né, de aproximar e fortalecer o movimento agroecológico da construção das políticas públicas no estado de São Paulo. Nós temos feito também um processo de incidência política municipal para a construção de plano e política municipal de agroecologia em municípios. Nós estamos agora construindo a política municipal de agroecologia de Botucatu, né? Já faz alguns anos que a gente vem discutindo isso nos conselhos municipais. O Giramundo também tem feito um esforço para aproximar pesquisadores e pesquisadoras dos centros de pesquisa do Estado de São Paulo e das universidades com as associações e cooperativas de agricultores familiares que estão desenvolvendo processos produtivos no campo. Então, o Giramundo faz essa aproximação, criando pesquisas participativas, criando formas de você fazer assistência técnica para os agricultores que sejam com base na horizontalidade. Um outro princípio importante aí da agroecologia, né? Tanto o conhecimento local quanto o conhecimento científico são importantes. E ele precisa dialogar uma coisa com a outra para que a gente esteja olhando para o futuro realmente, né? O futuro será agroecológico, se houver futuro, né? Então, eu acho que o Giramundo tem tido esse papel, né, de aproximar atores sociais de vários setores nessa questão mais intersetorial que o Valverde comentou, que é super importante, né, para a construção realmente de políticas públicas. O Plano Estadual de Agroecologia a gente pode comentar um pouquinho mais adiante aí no próximo bloco, se der tempo. Perfeito. Professor José Valverde Rodrigo comentou, você também comentou a respeito das políticas públicas. A gente sabe quanto é importante, né, que a gente tenha essas políticas para cada vez mais fortalecer essa temática, seja uma realidade para o futuro, como bem disse o Rodrigo, né, para que haja o futuro. Então, quais os caminhos, né, que a gente precisa percorrer? Aqui na Assembleia, só para fazer um adendo, a gente tem um projeto de lei que ele estabelece normas de incentivo à implantação de sistemas de produção agroecológica pelos agricultores familiares aqui no estado. É um projeto que está tramitando aqui na casa, a autoria do deputado Rogério Nogueira. Então, quais projetos mais nesse sentido, o olhar também do executivo, da política nacional também, para que haja um incentivo maior, uma educação também por parte da sociedade, né, para que conheça mais esse tema, saiba mais a respeito disso? O importante é termos uma governança. Os projetos de lei são importantes, mas sempre conectados a uma agenda, né, estruturante, que já se tem, é um tema que tem diretrizes claras, que passa por alguns setores, mas ele acaba tendo essa diretriz. E é um tema, Jaqueline e aí os que nos acompanham, ele une diversos governos, tanto o federal, a União, os estados, e o estado de São Paulo se colocou na vanguarda, tendo aí a sua política estadual. E o professor Rodrigo toca num ponto muito importante, que é o papel do município. O município é muito importante, é o território onde as coisas acontecem. Então, é um tema que demanda essa articulação entre esferas de governo, mas ele também é muito importante que tenha a participação da sociedade civil, e o Giramundo é, sem dúvida nenhuma, a grande referência para isso. Um outro ator que é muito importante para essa evolução, inclusive para o aperfeiçoamento e aplicação da execução, a colaboração com o Legislativo e com o Executivo,
são os conselhos, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA São Paulo. Nós temos também a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar, a CAISAN. Então, são institutos que reúnem o poder público, a sociedade civil, a academia, para justamente formular dentro de uma governança e mais do que isso. Eu penso que dentro desse desafio todo que nós temos, é o desafio de colocar casos práticos para acontecerem, né? Então, é muito importante que dentro desse sistema de regulamentação, do plano e tudo que a legislação aqui no estado de São Paulo tem, nós colocarmos, e aí as prefeituras têm um papel muito grande de ousar, colocar projetos pilotos para andarem, fomentar na agricultura familiar os pontos de avanço e o próprio governo com isso, inclusive incentivar, seja aí do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista até de estrutura, para que os projetos saiam do papel, saiam da prancheta e sejam colocados em prática. Beatriz, Rodrigo, vocês gostariam de complementar algo? Que esse aspecto da construção da política pública é fundamental, né? É preciso reconhecer esses diferentes atores, né? Essas pessoas que estão há muitos anos já trabalhando com o tema. Existem dentro da Articulação Paulista de Agroecologia, quem quiser conhecer a Articulação Paulista de Agroecologia, acesse o nosso site da articulação, né? Rede de Agroecologia, SP, né? Também há aí as redes das mídias sociais, porque dentro desses espaços estão organizações que acumularam muitas ações que podem se tornar referenciais para outras ações de mesmo cunho. Eu destaco a importância de termos uma legislação municipal adequada para a questão do estímulo à agricultura familiar de base ecológica, porque não é fácil fazer a transição agroecológica, nós estamos lidando com ambientes já saturados pela agricultura convencional, né, que superexplorou os recursos existentes, e para fazer a transição é preciso respaldo, é preciso que o agricultor e a agricultora recebam um estímulo para tal. Esse estímulo pode vir no caráter de isenção, esse estímulo pode vir no caráter de uma assistência técnica bastante formada para o atendimento das demandas específicas desse conjunto, desse setor da sociedade, e é preciso também que haja um estímulo para comercialização, para facilitação da comercialização e distribuição desses produtos. Então, a política pública ela deve estar equipada para dar conta, porque só o agricultor e a agricultura familiar sozinhos não conseguirão fazer essa transição. É preciso o apoio de toda a sociedade, especialmente dos gestores públicos, com relação a essa questão. Do orçamento, né? O orçamento nos municípios ele é muito menor, né? O orçamento do Estado de São Paulo é um orçamento robusto, e nós precisamos realmente valorizar o papel que o produtor de alimentos tem na nossa vida, né? E a fatia do orçamento que a agricultura no governo do Estado de São Paulo, historicamente, não é desse atual governo, historicamente, ele é muito pequeno comparado às necessidades, né? Tem um estudo de 1996 que mostra que o financiamento da pesquisa agrícola na Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, em 1996, ele tinha o mesmo valor de 1958, quando você corrigiu os valores, não é? Hoje, a gente não aplica mais do que 0,2% do PIB agropecuário de São Paulo, a gente aplica em ciência e tecnologia para a agricultura. Então, qualquer país da OCDE aplica pelo menos 1% do PIB de um determinado setor no desenvolvimento científico e tecnológico daquele setor. Então, nós estamos falando aí de um déficit de 5 vezes o que deveria ser o financiamento para a pesquisa, e não é só a pesquisa
das grandes commodities. Nós temos que jogar esse orçamento para a pesquisa, para a agricultura familiar, para a transição agroecológica. Não é? Então, eu acho que o orçamento do executivo estadual também, ele é bastante deficitário nesse sentido, né? Não, o orçamento, acho que 2 anos atrás, o orçamento da Secretaria Estadual de Agricultura, ele não passava de 0,2% também. Há 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, era 0,37%. Baixou para 0,22% em 2021, se não me engano. Então, nós temos uma crise na política pública agrícola e agrária no estado de São Paulo, uma crise de financiamento. Não é? O governo do estado precisa perceber o valor que tem os produtores rurais que produzem alimentos. Né? Porque os outros produtos, o próprio mercado se cuida, né? Vamos dizer assim, mas para a produção de alimento de qualidade, aonde tem que produzir, a partir de quem tem que estar jogando como ator principal, que são os pequenos produtores da agricultura familiar, isso precisa de um financiamento específico. Não é só custeio de produção com dinheiro emprestado, né? Nós precisamos realmente de orçamento robusto para a gente poder enfrentar os grandes desafios que vão aparecer com o avanço do aquecimento global e das mudanças climáticas e da grande dependência pela energia do petróleo que faz mover a agricultura, não é? Então, nós temos aí um grande desafio político no estado de São Paulo e essa aqui é uma ótima oportunidade para a gente debater esse assunto. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do professor José Valverde, também do Rodrigo Machado Moreira e da professora Beatriz Tamato com a gente via remota. Foi um programa muito enriquecedor para a gente falar sobre agroecologia, agricultura familiar. Eu gostaria de passar a palavra para a consideração finais de vocês. Cumprimentar a TV Alesp, o Cidadania, que traz esse importante tema, um tema que demonstra, inclusive, o papel do legislativo, que estabeleceu uma legislação, e essa legislação tão importante para disciplinar, de alguma forma, colocar dentro de um caminho de sustentabilidade a produção do alimento. E com isso, nós aqui acho que tivemos a oportunidade de poder dialogar aí com as pessoas e colocar esse tema aí de uma maneira mais clara, inclusive acho que despertar as pessoas ao envolvimento com essas agendas, a estabelecer aquilo que eu costumo dizer, a cidadania ambiental, que é aquilo que nos coloca exercendo os nossos direitos e deveres para a proteção do meio ambiente. Professora Beatriz? Eu gostaria de agradecer também esse espaço. São espaços como esse que fazem a sociedade avançar e eu acho que vocês foram muito inteligentes de trazer esse tema, porque só assim a gente vai de fato fazer uma mitigação dos impactos das mudanças climáticas, porque a agricultura ela é responsável por muita emissão de carbono, essa agricultura convencional que está aí, ao passo que a agricultura de base ecológica ela faz o contrário, ela diminui o impacto dessas emissões, né? E eu acho que a gente está mais do que na hora da gente estabelecer uma relação positiva com o nosso alimento de todo dia, né? Agradecendo quem mais produz, quem mais é responsável por isso todos os dias, que são os agricultores familiares, especialmente de base ecológica. Obrigada e até a próxima. Rodrigo, muito Obrigado, obrigada. Jaqueline, pela oportunidade aí de estar aqui discutindo isso com vocês. A hora que precisar, chamem que a gente está à disposição. O Giramundo tem desenvolvido um processo de orientação também de currículos, né, que querem ensinar a agroecologia. Acho que aqui é um espaço ideal também para a gente divulgar isso, né? E a política estadual de agroecologia ela está aí na mesa, existe um plano construído e a gente precisa realmente avançar na dotação orçamentária para a gente não sair do papel. Vamos tirar esse plano do papel e ir para a prática, como bem falou o Valverde aí. Obrigado, Valverde, por estar aqui também. Muito legal dividir esse espaço com você. Obrigado, Bia. Obrigado, TV Alesp. Muito obrigada por abrilhantarem o nosso programa de hoje. Esse foi o Alesp Cidadania. Para rever este e outros programas, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.